Quinto dia de devocional aos ancestrais. E neste dia, sexta-feira, 31 de outubro, dia em que os véus entre os mundos se tornam sutis. É preciso discernimento e serenidade. As almas que caminham antes de nós, nossos ancestrais, nossos amados antepassados, aproximam-se movimentando-se com laços sagrados de memórias e de amor. Porém, junto com elas, podem também rever-se energias densas, espíritos ainda presos a dores, a culpa e as sombras de suas próprias histórias. Então é por isso que precisamos ter consciência do dia de hoje. Não se deve adentrar nas egrégoras coletivas que clamam em massa, abrindo portais sem direção, sem filtro e sem luz. O chamado inconsciente pode atrair presenças que não compreendemos. E, ao invés de consolar, não é, os nossos antepassados, nós vamos arrumar problemas. Então, pode nos trazer angústia, cansaço, peso na alma, e a gente não quer nada disso. Então, hoje, honraremos com amor e não com evocação. Honremos com coração elevado à prece e com oração e não desespero. Honraremos com fé, não com medo. Vamos acender a chama divina que está dentro do nosso interior e entregamos em prece cada ancestral ao colo misericordioso de Deus, para que sigam em paz o caminho da evolução espiritual. E que a purificação envolva o passado e o presente, libertando o que precisa ser curado, hoje e sempre, e por toda a eternidade. Não vamos abrir portais, vamos abrir corações. Não convoquemos espíritos, convoquemos o amor divino. Não despertamos o peso, despertamos a luz. E assim, com o coração protegido, decretamos que os ancestrais recebam a luz da libertação e que sobre nós desça a proteção divina na presença de Deus. E que o amor seja a ponte entre os mundos e que só a energia de paz e de gratidão e da bênção transite em nossos lares e corações. Hoje, vamos honrar e proteger. Honrar é rezar com consciência e pureza. E honrar é ser um farol que ilumina as almas em busca de retorno ao lar divino. Então vamos fazer um devocional. Hoje, os véus entre os mundos se tornam tênues. As almas antigas sussurram memórias ao vento. E o coração dos vivos se abre em saudades. Mas é preciso discernimento e amor para atravessar esse instante sagrado. Nem toda presença é luz. E nem todo chamado é oração. E quando o humano chama sem consciência do que está fazendo, o portal entre os mundos se abre. E junto dos ancestrais podem vir também os obsessores que os acompanham. Então, muito cuidado com o que se fala e com o que se pede. A palavra tem poder. Tá? Então, quando o humano chama sem consciência, o portal entre os mundos se abre. E junto com os ancestrais podem vir também os obsessores que os acompanham. A egrégora se torna pesada, o peito se aperta, e o peso daquilo que ainda precisa ser removido. Não é isso que nós estamos aqui tentando fazer, certo? Então, por isso, nós, como filhos e filhas da luz, não entre nas egrégoras coletivas de lamento. Entre no silêncio do vosso coração puro, onde mora a presença divina. Não evoque, ore. Não convoquem, decretem com fé e sabedoria. Não chorem, abençoem. Hoje é um dia de amor, não de invocação. É um dia de rezar, purificar e libertar, com o manto da proteção divina, cobrindo cada lar, cada pessoa aqui envolvida. E que nenhuma sombra tenha poder sobre quem caminha na luz do discernimento. E que nenhuma dor ultrapasse o escudo da fé. Recolha-se em oração. Acenda no peito uma chama e entregue ao divino Criador. Que a paz alcance cada alma do seu clã. E que as dores se dissolvam na chama violeta da transmutação. E que a pureza do amor divino proteja a mim e aos meus. Neste mundo e em todos os planos da existência. Assim seja, assim é, hoje, honrar e proteger, honrar e iluminar, honrar e servir com consciência do amor. E protejam-se, protejam suas casas, suas mentes e seus corações. Com o quê? Com oração. Com oração. Proteja-se com fé viva, com o decreto firme e com o amor que emana da alma desperta, pois quem serve à luz jamais é desamparado. Então, hoje nós vamos falar um pouco também sobre o Halloween. Né? O que é isso? Né? O Dia das Bruxas. O Dia das Bruxas é antigo, é um festival dos véus abertos. Samhain é o nome. Antes de ser Halloween, em 31 de outubro, ele era Samhain. Pronuncia-se, né? Soyun. Um antigo festival celta celebrado há mais de 2000 anos nas Ilhas Britânicas e regiões da Irlanda e da Escócia.
Para os celtas, esta era o fim do ano espiritual, o encerramento do ciclo das colheitas e o início do inverno. O tempo em que a terra dorme e o véu entre os mundos dos vivos e dos mortos se tornam mais finos. Era o ano novo das bruxas, marcado por rituais de purificação, agradecimentos à Mãe Terra e a conexão com os antepassados. As fogueiras eram acesas nos campos para afastar maus espíritos e os povos deixavam isso, né, acontecer. Isso daí era um ritual. Então eles deixavam alimentos nas portas como oferenda aos espíritos errantes, um gesto de respeito, não de invocação. Neste período, acredita-se que os mortos visitam né, o mundo dos vivos para se despedirem ou abençoar seus descendentes. Com o passar do século, essa tradição ancestral foi sincretizada pela Igreja Católica, que buscava cristianizar com os costumes pagãos, né? E assim, o Samhain deu origem ao que conhecemos como o Halloween, a véspera do Dia de Todos os Santos. O tema que, como o tempo, virou Halloween. O Dia de Todos os Santos, que vai ser um dia após, né? Amanhã. A Igreja Católica instituiu o Dia de Todos os Santos para homenagear todas as almas santas e mártires que alcançaram o céu, inclusive aqueles que não foram canonizados. É um dia de luz, pureza e gratidão, destinado a elevar o pensamento humano às hierarquias espirituais. Em essência, é o contraponto luminoso do Samhain, e este representa a travessia e o contato com os mundos. E o Dia de Todos os Santos é a consagração da luz e da vitória da alma sobre a morte. É tenso, não é? Tenso. Então esse calendário, né, espiritual do dia 31, que é o portal, e o dia 1, que é a ascensão. E o dia 2, que é a purificação e a libertação. Então o dia de finados, logo no dia após o dia 1, né, Todos os Santos. Aí tem o finado, data dedicada à oração e a lembrar dos falecidos. Enquanto isso, nós aqui estamos a rezar, orar e decretar, para que tudo isso fique na paz. E na contemporaneidade, o Halloween foi transformado em uma festa cultural e comercial, especialmente nos Estados Unidos. A simbologia espiritual, ela foi, em grande parte, distorcida e banalizada. As bruxas viraram fantasias, os espíritos viraram adereços, e o que era rito de sabedoria ancestral se tornou especulatório de consumo. Então o problema não é na brincadeira, mas na inocência energética. Quando multidões vibram em torno de símbolos de medo, morte e trevas, sem a intenção sagrada que havia na origem, acabam alimentando egrégoras densas, abrindo portais de vibrações inferiores. E é por isso que esses dias têm que ser respeitados. Cultuado e respeitado, não invocado. Todos os santos e finados foram colocados logo após como equilíbrio de compensação vibratória. A luz segue a sombra, a oração segue a invocação, e o amor se segue sem medo. Então, vamos hoje, né? Não precisa temer esse dia. É um tempo de transmutação, em que o invisível toca o visível, e que cada alma desperta saiba manter sua chama acesa, para que não se confunda com as sombras que passeiam pela terra nessa época. E quando o portal se abre, seja de luz do teu coração, o farol que guia as almas, que nenhuma sombra entre onde a oração habita. Eu sei uma frase que eu levo para minha vida. Aonde tem Jesus no altar, a terra treme, mas não treme Jesus e não treme o altar. Se é que vocês me entenderam, certo? Protejam-se e orem. Não com medo, mas com amor, pois o verdadeiro poder da bruxa sagrada é amar e iluminar os dois mundos, os dos vivos e os do que já foram para o seio do Criador. Então, nessa jornada de cura e libertação dos ancestrais e nossa, isso aqui é um dos atos mais sagrados e amorosos que podemos fazer. Eu vou beber água, secou a minha garganta. A postura que devemos ter perante essa jornada que estamos fazendo nessa semana é de honra, é de honrar, de reverenciar, com discernimento, amor e fé. Antes de tudo, honre. É uma postura de reverência. Honrar não é idolatrar, é reconhecer que o sangue que corre em você traz memórias de muitas vidas, muitas dores e muitas bênçãos. Gratidão por tudo isso. A reverência abre o portal da gratidão e fecha o da arrogância. E ao entrar em uma jornada de cura ancestral, vamos dizer silenciosamente: eu me curvo diante dos que vieram antes de mim. Agradeço o caminho, mesmo com as pedras, pois foi por eles que cheguei até aqui. Então a reverência, ela dissolve o julgamento, ela transforma o rancor em perdão e a mágoa em sabedoria. A segunda postura é a do discernimento espiritual. A cura não é chamar tudo o que foi,
mas liberar, com consciência, o que deve partir. Ao fazer orações e decretos pelos ancestrais, é preciso não invocar, mas doar luz. O discernimento evita que você se envolva em egrégoras coletivas de dor, medo e lamentação, que não é o propósito aqui, certo? O propósito aqui é luz, paz. A postura certa é entrar no silêncio, acender dentro do peito o amor divino e oferecer esta luz, sem abrir portais, sem chamar espíritos, sem querer ver, ouvir ou sentir. Apenas orar. A oração é um código mais seguro entre os mundos. Eu oro e Deus faz. Eu entrego e a luz conduz. A terceira postura de amor compassivo. Amar é libertar, é compreender que muitos dos seus ancestrais erraram porque não sabiam fazer melhor. Eu já falei isso esses dias atrás aí. Alguns morreram com culpa, outros com dor, outros com crenças limitantes. E agora, você, eu, nós somos um canal escolhido para resgatar e transmutar essas memórias. Não é peso, é missão. O amor compassivo não acusa, não julga, não condena. Ele apenas transmuta. Ele olha para trás com ternura e diz: eu reconheço tua dor ancestral, mas não a carrego mais. Eu te envio amor e te liberto na chama da misericórdia divina. A quarta postura de fé e entrega. A jornada de cura ancestral não se faz com controle, mas com entrega. Não se força a libertação. Ela acontece quando o coração se abre e confia. E Deus, quem conduz as almas, nos ampara com tudo isso. E nós apenas somos o canal de oração, instrumento de amor divino. Então, vamos orar com fé e com coragem. Senhor, onde houver dor, coloque luz. Onde houver prisão, envie a tua libertação. E onde houver sombra, manifeste seu amor. A fé é o selo que impede a interferência das trevas. Ela é a proteção invisível que mantém o ritual de luz em segurança. Agora vamos ter a postura do silêncio e respeito. Após oração e decretar, permaneça em silêncio. Não force visões. Não espere respostas imediatas. O plano espiritual trabalha em silêncio, e é nesse silêncio que as almas são recolhidas. O silêncio é o altar onde o divino atua, e que tua fala demais interrompe a magia do sagrado. A postura da alegria e da libertação. A cura ancestral não é luto, é libertação. Não é para carregar a dor, é para libertar a alma da dor. Por isso, celebre depois da oração. Vamos nos colocar, em sentimento de prece. E mostra ao universo que o ciclo se encerrou em luz. Eu celebro a vida e com minha alegria abro caminhos para todos os que vieram antes de mim. Quem cura o ancestral, cura a si mesmo. Quem liberta o passado, abre o futuro. Você é o elo vivo entre o que foi e o que será. A ponte do amor que une os mundos. Humildade, amor, discernimento, fé, silêncio e celebração. É assim que a cura do clã se faz. É assim que se honra a linhagem e se fecha o ciclo de dor. Gratidão, ancestrais, gratidão, ancestrais, gratidão, ancestrais. Descansem em paz e aceite esta devoção. Descansem em paz e aceite esta devoção. Hoje, com o coração em reverência, elevo minha prece aos meus amados ancestrais. E hoje, com o coração em reverência, elevo minha prece aos meus amados ancestrais. A cada alma que abriu caminho antes de mim, eu dedico esta devoção. A cada passo dado por mãos que já não estão na terra, eu ofereço a minha gratidão. Gratidão, ancestrais, descansem em paz e aceite esta devoção. E que cada um de vocês, espíritos antigos, meu clã, receba agora o sopro divino da misericórdia de Deus e que o perdão alcance o que ficou por resolver. E que as dores se dissolvam na chama violeta da transmutação. E que o amor cure os feridos e as feridas do tempo. Eu liberto o passado com honra e gratidão. Eu não julgo, eu abençoo. Eu não clamo, eu entrego. Eu não prendo, eu liberto. Em nome do Divino Criador, eu declaro. Peraí. Toda a dor herdada é agora curada. Toda alma em sofrimento encontra repouso. E toda energia densa é purificada na luz do Criador. Senhor, em tua luz envolve cada espírito do meu clã. E que, ainda que eles caminhem na sombra, encontrem o caminho da casa celestial. E que os que já ascenderam recebam minhas orações com flores de gratidão.
hoje coloco um ponto final de luz nas histórias de dor. Transformo o que foi em sabedoria. Transformo o que pesa em bênção. E sigo leve, guiada pela fé. Gratidão, ancestrais. Descansem em paz. Aceitem essa devoção. Eu sigo viva em luz e oração. Amém, Jesus. Fica aqui, então, o meu alerta de não invocar nada, de só rezar e pedir a luz de Deus para eles e para nós também, tá? Tudo de bom, beijo na alma, fiquem com Deus e se cuidem. E rezem muito, muito, muito. Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, tá? Beijo.